A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Mavi Faria e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou o Guilherme Castro e também vou participar da nossa conversa de hoje. Olá! No programa de hoje, conversaremos sobre os impactos da verticalização na cidade de São Paulo. Para te explicar um pouco, ouvinte, o termo verticalização é usado para explicar o aumento de prédios altos em uma região. O fenômeno está ligado à urbanização, ou seja, a mudança da paisagem da cidade, que passa a crescer para cima em vez de expandir para os lados. Exato, Mavi. E São Paulo já é conhecida por isso. Não é à toa que as pessoas chamam a cidade de Selva de Pedra, apelido que surgiu pela paisagem vertical da cidade. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento do Centro de Estudos da Metrópole, lá em 2021, o número de edifícios na capital paulista já tinha ultrapassado o número de casas. Pois é, a verticalização em São Paulo é um processo intenso e, só para ter noção, ainda segundo o mesmo órgão, de 2000 até 2020, o número de apartamentos cresceu em 80%. Esse aumento no número de prédios trouxe diversas consequências sociais, ambientais e econômicas, que já são sentidas no dia a dia do paulista. Algumas dessas mudanças são boas, como a otimização do uso do solo e a diminuição das distâncias. Mas também existem pontos negativos, como a formação de ilhas de calor e a sobrecarga nos sistemas de infraestrutura. Por isso, no episódio de hoje, você confere reportagens sobre os impactos da verticalização de São Paulo, produzidas por Mavi Faria, Fernando Cardoso e por mim, Guilherme Castro. A gente também trouxe especialistas no tema para conversar e explicar um pouco sobre essa transformação de São Paulo em direção aos céus. Isso aí, Guilherme. A gente chamou a Fraia Freze, professora do Departamento de Sociologia da USP. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Espaço e do Tempo e também coordenadora local do Centro Global de Métodos Espaciais para a Sustentabilidade Urbana. Além disso, ela pesquisa a relação entre a sociedade e a urbanização e é autora do livro O da Rua, o Transeunte e o Advento da Modernidade em São Paulo, onde investiga o surgimento do urbano. Fraia, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada eu, é um grande prazer para mim poder participar dessa discussão. A gente também chamou aqui o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki. Ele foi relator do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, Lei Municipal de 2014, que orienta o crescimento urbano da região. Ele tem um currículo extenso na gestão pública. Em 2014 e até 2016 também foi secretário municipal da Cultura. Já entre 2011 e 2012 atuou como secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Nabil, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, agradeço o convite. E por último, temos aqui o professor Paulo Valentino Bruna, orientador de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 1973, publicou seu doutorado Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento. Paulo Bruna está aqui hoje com a gente para contribuir com a nossa conversa sobre o tema. Para isso, vocês, ouvintes, vão escutar as reportagens seguidas do debate que vamos promover aqui. Obrigado pelo convite. Cidade nas Alturas, com Nabil Bonduki, Fraia Freze e Paulo Bruna. Este programa está dividido em 3 episódios, sendo que nesta edição nossos convidados abordam os impactos ambientais da verticalização. Quando pensamos na construção vertical da cidade de São Paulo, é comum pensarmos na falta de área verde e em como a metrópole é conhecida pelo concreto e cimento por toda parte. Justamente por isso, não é difícil imaginar como o meio ambiente é e foi, em todo o processo de verticalização, afetado pelas construções, que nem sempre são feitas respeitando a área verde ao redor. Mas será que a construção vertical, por si só, é um ponto que agride a natureza e traz prejuízos? Entenderemos melhor sobre as nuances da verticalização e de que forma ela impacta o meio ambiente nesta reportagem de Mavi Faria. A capital paulista, cidade mais populosa da América Latina, é frequentemente lembrada pelos altos prédios que transformam a paisagem horizontal em um mar de concreto. Não obstante, o apelido de Selva de Pedra lhe cai bem. Os pontos onde há vegetação causam espanto, principalmente em turistas que confiam na ideia de uma cidade quase sem verde e com muitos prédios. E não é para menos.
Afinal, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, cerca de 3,3 milhões de pessoas moram em prédios. Mas também não é para tanto. Isso porque, por mais emblemática que São Paulo seja no imaginário popular, ela não é nenhuma das 10 primeiras cidades com maior concentração de pessoas vivendo em prédios. Nesse mesmo censo, foi observado que somente 3 municípios, dentre os 5.570 brasileiros, têm mais pessoas morando em apartamentos do que em casas, sendo eles Santos, em São Paulo, seguido por Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e finalmente por São Caetano do Sul, também em São Paulo. A verticalização da capital paulista é alvo de muitas críticas e preocupações no quesito ambiental, social e econômico, por mais que a quantidade de moradores em prédio continue muito menor do que em casas. Assim como o território nacional, São Paulo é extensa e muito diversa, o que justifica a baixa porcentagem de moradores em prédios, além de ser a razão pela qual a análise das consequências da verticalização precisa ser específica de cada região, levando em consideração diversos fatores. É o que explica a professora de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie e pesquisadora sobre conforto climático, Maria Augusta Juste Pizan. Esses impactos vão depender de um monte de características. As características climáticas, que podem ser gerais, mas varia muito, né, de um bairro para o outro, a vegetação, a forma, o tipo de ocupação, né, e a localização desses edifícios em relação à iluminação. Em São Paulo, a pesquisadora observa que a ventilação é o fator ambiental mais prejudicado pela verticalização. Então, os impactos que a gente tem detectado, com certeza, são grandes impactos ambientais. Na ventilação, você pode ter canalização de ventilação, fazendo com que aumente ou no nível do pedestre ou mais alto em algumas regiões. E se ela canaliza e aumenta em alguns locais, ela diminui em outros. Então você vai ter uma mudança do regime de ventilação. Na hora que você tem um bairro que está sobrado, 3, 4 andares, e você insere vários edifícios verticalizados. Além da ventilação, o sombreamento é outro ponto muito prejudicado pela falta de legislação sobre a luz solar, como explica a pesquisadora. Na insolação é muito sério. O Brasil ainda não tem uma legislação com direito ao sol, mas existe como se manifestar e já tem embargos a alguns edifícios exacerbados que quiseram ser construídos na cidade em função disso. Você pode sombrear quadras inteiras, edifícios inteiros, trazendo prejuízos, não só a questão da luz, mas também da questão térmica. Nós estudamos a questão do conforto e a presença da luz solar, não precisa ser a mancha de sol, mas uma determinada quantidade de luz solar, ela é fundamental para o nosso ciclo circadiano, para o nosso ciclo todo de hormônios que vai regular o nosso bem-estar e a nossa performance. A interferência na circulação do ar ainda promove ilhas de calor, zonas dentro da cidade onde as temperaturas são mais altas do que o normal, o que causa grande desconforto tanto para a população quanto para o meio ambiente. A situação pode parecer irreversível e drástica, mas a pesquisadora Maria Augusta acredita que o cerne do problema não é a verticalização, e sim a falta de planejamento arquitetônico. Para ela, o crescimento vertical é útil quando necessário e construído com planejamento para evitar as interferências no clima, na vegetação e na vida das pessoas, na medida do possível. Você consegue fazer essas simulações e fazer uma proposta projetual que minimize ou até elimine esses problemas. Se a solução parece teoricamente simples, por que os impactos no meio ambiente ainda são sentidos? A pesquisadora Maria Augusta explica que, em São Paulo, o grande problema está na falta de planejamento, desde a escolha do local para a construção do prédio até a sua forma e arquitetura. Por isso, em bairros já sedimentados com construções mais antigas, é preciso um estudo muito mais detalhado sobre seu clima, ventilação e luz solar para evitar os impactos negativos.
Contudo, para a pesquisadora, não é o que acontece. Quando a verticalização se dá conta basicamente pela guerra do mercado imobiliário, você vê algumas regiões perto de metrô pipocando espigões, né? Você vai ter esses impactos, sim. E como a cidade toda é dinâmica, ventilação, etc., você tem esse impacto se arrastando, às vezes, por longos espaços territoriais. O dinamismo da cidade, portanto, faz com que o sombreamento e a ventilação, por exemplo, sejam sentidos em diferentes áreas da cidade, mesmo que não tenham a verticalização mais intensa na região. Contudo, os bairros onde há a construção recente de grandes prédios ainda são os mais afetados, como explicou a pesquisadora. Levando em consideração o sombreamento das casas, as ilhas de calor que são formadas e a dificuldade da circulação dos ventos, consequentes da verticalização, vocês acham que é possível alcançar um relacionamento equilibrado entre as mudanças arquitetônicas do espaço e o meio ambiente? A gente inicia o debate com você, Bruno, depois Fraia e depois Nabil. Bom, a professora Pisani deixou bem claro que se trata de uma questão de bons projetos e maus projetos. É possível, eu entendo que sim, que a verticalização não só ajuda, como é necessária, mas também eu acho que é viável responder a essas perguntas através de bons projetos. Por exemplo, ela mencionou uma coisa que eu vejo não está sendo respeitada. As aberturas das salas, dormitórios para a face norte que recebe insolação. Hoje, a especulação imobiliária abre em bairros altos, como, por exemplo, Santo Amaro, por exemplo, abre para sul. Esses apartamentos serão certamente péssimos do ponto de vista ambiental. Então, de fato, ela tem razão, trata-se de fazer bons projetos e esses aspectos serão minimizados, no meu entender. A questão que me fica, né, em relação a esse tema é basicamente o caminho entre o chamado bom projeto, ou melhor, acho que todo mundo aqui enfim, nós temos isso em comum, a gente também concorda, né? A arquiteta trouxe isso também, quer dizer, a gente precisa de bons projetos. Agora, o problema é que é o caminho da política até chegar no bom projeto, ou não chegar no bom projeto. Então, eu, por exemplo, gostaria de incluir um outro aspecto que é problemático. O bom projeto, acho que é isso aí, é o que a gente quer. Agora, no meio desse caminho, considerando a cidade que existe, do jeito que a verticalização está hoje, apoiada muito fortemente numa dinâmica do mercado imobiliário, né? É que, por exemplo, um outro aspecto ligado ao ambiente que me veio é o problema da quantidade de carros e poluição no ar, né? Por causa da quantidade de carros, do jeito que a verticalização está ocorrendo, né? Nos centros de bairro, nos corações de bairros e tal, longe, portanto, do metrô. Quer dizer, a ideia original, o Nabil está aí para contar, vai poder contar para a gente um pouco o que está no plano diretor em relação a isso. O problema todo é que a gente tem hoje em dia, quer dizer, bairros, não apenas, né, os bairros que têm metrô, mas bairros que não têm acesso ao metrô, a Zona Sul toda, quer dizer, sendo verticalizada, e aí você tem uma quantidade imensa de carros, trânsito, porque cada prédio desses implica não sei quantos apartamentos, não sei quantos veículos individuais, diga-se de passagem, né? Não estou querendo dizer, não sou contra a verticalização. Mas um pouco para complicar, né, digamos, esse elemento que o professor Paulo trouxe, né, dos bons projetos, eu queria dizer o seguinte, e o bom plano urbanístico também, né, que de alguma forma, e a política ligada a isso, porque não adianta só a gente ter o plano e o bom projeto se a gente não tem o caminho, digamos, politicamente viável para segurar isso, né? Olha, eu acho que a questão não é verticalização ou não verticalização. Uhum. Eu acho que ambas as possibilidades, elas podem gerar uma boa cidade ou uma má cidade. Né? No caso de São Paulo, né, nós temos a maioria das cidades, como aliás a matéria mostrou, a maioria das pessoas moram em casa, não moram em prédios.
né? Inclusive, a pesquisa do CEM, quando eles fizeram aquela pesquisa, tinha mais prédios do que casa, mais apartamentos que casas, é porque ele desconsiderou as favelas. Aquela pesquisa é feita em cima do cadastro de IPTU. Então, né, na verdade, como a reportagem fala, 3 milhões e meio de pessoas moram em apartamentos. E as demais, né, São Paulo tem quase 12 milhões, né, as outras 8 milhões moram em casa. Né? Ou então, na rua. Na rua é muito pouco, né? Na rua é muito Ou pouco. Em cortiços. Hã? Ou em cortiços. Ou em cortiços, Na verdade, você tem as alternativas. Quando se fala em casa, se casa em favela. E as favelas, do ponto de vista ambiental, são muito piores que os prédios. Porque as favelas, elas, primeiro, ocupam horizontalmente 100% do solo. Segundo, elas ocupam áreas, beiras de córrego, e elas não têm ventilação nenhuma, porque hoje as favelas em São Paulo, favelas há 40 anos atrás, mais ou menos, elas eram mais espalhadas as casas, né, de madeira, etc. Hoje, né, a densidade, as maiores densidades populacionais estão nas favelas, não estão nas áreas de prédio. Então, né, a gente fala de ilha de calor, as maiores ilhas de calor em São Paulo estão na região da Moca e de Ipiranga, que são os galpões industriais, que é uma ocupação horizontal, porque não tem área verde. Né? Então, a gente precisa relativizar um pouco essas questões. Agora, em relação à verticalização, além do bom projeto, que obviamente é necessário, tem um problema que está ligado ao que a professora falou agora, dos carros. Porque o problema da falta de vegetação não é da verticalização, pelo contrário, a verticalização ela deveria propiciar mais condições para ter áreas verdes. O problema é que nós temos as garagens que ocupam 80%, 70%, 80%, 85% do solo, e com isso você impermeabiliza o solo. Né? E aí não é um problema da verticalização, é um problema do subsolo, e é determinado por conta do carro. Então, nós temos aí um conjunto de aspectos, né, que precisam ser considerados, porque senão fica um fla-flu, um prédio versus casas, etc. Na verdade, essa não é a questão é um bom planejamento e poder garantir que a gente mude esse padrão, por exemplo, de ter carros demais nas ruas, né? E de você ter também poucas áreas verdes no meio dos bairros. Agora, as alterações na temperatura, aumento do sombreamento de áreas que tinham sol e a dificuldade de ventilação urbana são fatores que causam prejuízos sérios à saúde, como a gente ouviu a professora Maria Augusta pontuando. E quais para vocês seriam propostas para diminuir essas questões? A gente pode começar com a Fraia, depois ir com o Nabil e depois com o Bruno. Propostas para diminuir enfim. Isso. Eu acho que vai um pouco na direção da conversa que a gente está tendo aqui, né? Quer dizer, eu acho que falando do ponto de vista, né, das ciências sociais, assim, e muito do ponto de vista do pedestre, né, digamos, que é a minha escala preferencial aqui de trabalho, eu acredito mesmo na importância, né, não apenas de a gente pensar a arborização, enfim, né, a cobertura vegetal, etc., áreas verdes, etc., mas também eu acho que é valorizar, né, e de alguma forma reconhecer iniciativas que existem, às vezes hortas urbanas em cantinhos que a gente nem olha, tá? Então, um tipo também de incentivo que se poderia dar do ponto de vista do poder público e de visibilidade para iniciativas que acontecem na vida cotidiana dos moradores. Às vezes, muitas vezes, iniciativas até por parte de gente que mora na rua. Se São Paulo olhasse mais para a maneira como os seus moradores na vida cotidiana cuidam da cidade, quer dizer, tem mais cuidado aí do que a gente leva em consideração. Então, eu acho que tem, não apenas, né, quer dizer, então é um pouco isso, quer dizer, porque aqui me ocorre, aqui na hora que você está me perguntando, me ocorre essa coisa de reconhecer iniciativas que a população tem no seu cotidiano ligado, justamente, então aqui, hortas, não só as hortas, mas literalmente a arborização que acontece na escala do bairro, na escala da rua, na escala da avenida, ali na ilha, etc., às vezes embaixo de viadutos, etc. Então, eu acho que tem ali uma valorização de iniciativas locais faz uma diferença. Que eu também não vou entrar aqui na seara dos meus colegas que vão poder falar, digamos assim, da massa, digamos, né, da física e material, das propostas dessa natureza.
Olha, essa questão de sombreamento é uma questão importante quando se discute a verticalização, principalmente em certas situações, né? Por exemplo, um exemplo clássico, né? Que é a verticalização junto às praias, né? O Brasil, ele tem boa parte do seu litoral está voltado para leste, né? E, portanto, né, se você tem um prédio junto ao litoral, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, Camboriú, né? O Camboriú, né? Você vai ter um sombreamento do prédio na praia, né? No final da tarde. O Rio de Janeiro, quando é 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você já não tem mais sol na praia por conta dos prédios. Então, para isso que existe o planejamento. O planejamento, ele tem que identificar as situações onde a altura do prédio ela deve ser regulada, controlada, para evitar que ela vá gerar uma sombra, né, por exemplo, numa praia, ou mesmo nas ruas. Antigamente em São Paulo, antigamente que eu digo já é antes de 72, né? Antes da legislação de 72. Aliás, você vai no centro de São Paulo, você vê alguns prédios que tem uma escadinha nas partes superiores, porque havia o que a gente chamava de um ângulo, né? Que era o ângulo da rua, né? Que gerava, então, a altura e o recuo, porque aí, então, os prédios têm que ser recuados, a altura tem a ver com recuo. Então, são essas normas de uso e ocupação do solo, elas são feitas, ou pelo menos eram feitas, né, no passado foram feitas, visando exatamente garantir essa qualidade, quer dizer, verticaliza, mas não gera o impacto necessário. Isso foi se perdendo, né, e nós temos hoje uma legislação que ela é muito, do meu ponto de vista, uma legislação de ocupação do solo muito insuficiente para as necessidades. Outra questão é a questão do afastamento dos edifícios. Né? Então, a ideia da verticalização, a ideia original, se a gente voltar lá para o começo do século XX, o professor Paulo Bruna, né, me ensinou muita coisa, foi meu professor, e a gente estudou o movimento moderno, né? Depois eu também estudei muito. O movimento moderno, ele trabalhava com a seguinte lógica, que você vai verticalizar, vai afastar os prédios, porque eles vão ficar mais altos, e você vai liberar o solo, e ao liberar o solo, você vai criar mais áreas verdes, e vai garantir também que, dependendo da altura, você vai garantir insolação em todo o prédio. Então, os prédios, eles podem ser os lugares melhor insolados, desde que haja um distanciamento entre um prédio e outro prédio. Né? Então, e se você tiver prédios menores, você pode ter mais baixos, você pode ter um distanciamento menor, e vai garantindo aquele ângulo que eu falei, que é um ângulo de insolação. Então, nós temos aí mecanismos, vamos dizer assim, o urbanismo desenvolveu, né, toda uma teoria e uma prática, né, preocupado com essa questão. E aí a questão não é verticalização ou não verticalização. Porque se eu tiver só casas, mas as casas estiverem uma encostada nas outras, voltadas para sul, não vai ter ventilação, não vai ter iluminação e não vai ter ventilação. Então, a questão não é verticalização ou não verticalização. É não só o projeto, né, mas é também o desenho urbano que é definido pelas normas de ocupação. Agora, a gente está falando aqui do mercado imobiliário. O mercado imobiliário insiste para quê? Dar o maior aproveitamento possível para o solo. Então, né, isso dificulta essa concepção, né? Porque a ideia do movimento moderno é que o solo devia ser público, certo? E, portanto, né, você não teria essa hiperocupação do solo que, em alguns casos, a gente tem assistido aqui em São Paulo. O plano diretor adotou, até porque você tem essa pressão dos vários segmentos da sociedade, adotou o seguinte princípio. Então, já que vai verticalizar algum lugar, vamos verticalizar junto aos corredores de ônibus, junto às estações de metrô, né, gerando, então, uma densidade maior. A ideia é com menos, ou sem garagem, o ideal era sem garagem, ou, no caso, porque, veja, aí, na hora de aprovar uma legislação, tem os vários setores que reclamam não, que pressionam, né, e fazem. Então, né, eu preferia ter um número menor de garagens, né? O mercado queria um número maior, ficou uma garagem por unidade habitacional, né? Mas a ideia qual foi? Foi você ter essas faixas que eram relativamente pequenas, são 52 quilômetros, eram 52 quilômetros, agora mudou com a legislação, que eram 52 quilômetros quadrados de áreas, você tinha verticalização mais acentuada, e depois você tinha os miolos de bairro, que então teria uma das cidades mais baixas, menos verticalização. Então, essa era a concepção original. Então, em algum lugar, então, basicamente se definiu a área de verticalização perto do metrô, dos corredores de ônibus e estações de trem,
né? E nas antigas áreas industriais, que aí com um plano urbanístico, qual era a concepção? Ali, como são áreas que têm lotes muito grandes, antigas fábricas, tem uma estrutura viária deficiente, então ali você faz uma reurbanização, né? E com a reurbanização se verticaliza, mas verticaliza a partir de um projeto urbano, né? Essa era a concepção básica, muito resumidamente, da ideia do plano diretor. E contém o crescimento horizontal, certo? Porque nós já atingimos limites de onde é possível a cidade crescer, por várias razões, né? Desde o cinturão verde até porque as distâncias precisam ficar menores, então precisa conter a cidade horizontalmente. Colega Nabil disse uma coisa muito importante agora. Ele disse: a cidade atingiu seus limites em termos de extensão. Concordo plenamente com isso. Portanto, o aumento da densidade se torna importante desse ponto de vista. Concordo com tudo o que foi dito e acrescentaria que áreas deterioradas, o Nabil mencionou as áreas, os eixos ocupados por galpões industriais, mas não só esses. Eu me refiro especificamente, nesse momento, à ideia de voltar a adensar o centro da cidade. Veja, não é o centro histórico, mas é o centro novo, isto é, aquele centro que se desenvolve do outro lado do Anhangabaú. O Nabil estava dizendo, isto é, a ideia de que você não precise de transportes de longas distâncias, metrôs, ônibus, no caso até trens, não é? Essa área toda é servida muito bem por linhas de trem, né? Então, nesse sentido, a ideia é aumentar a densidade, criando, então, habitação também e, portanto, encolhendo a cidade, diminuindo essa absurda extensão que a cidade tem. Esse tema eu acho muito importante que o Nabil colocou. No episódio de hoje, a gente teve a oportunidade de ouvir e debater com a professora Fraia Frese, do Departamento de Sociologia da USP, o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki e o professor Paulo. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. O programa de hoje teve a coordenação de Dani Alvarenga e produção de Isabel Vernier e Guilherme Bento. As reportagens foram feitas por Fernando Cardoso, Guilherme Castro e Mavi Faria. Pesquisa foi de Dani Alvarenga, Fernando Cardoso, Guilherme Castro e Mavi Faria. E a edição ficou com a Gabriela Lima. Locução e roteiro de Guilherme Castro e Mavi Faria. Você ouviu a música Construção, de autoria do Chico Buarque. Essas canções foram utilizadas para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos do Cidade nas Alturas e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo. Até a próxima e tenham um ótimo dia. Cidade nas Alturas, com Nabil Bonduki, Fraia Frese e Paulo Bruna. Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre a verticalização na cidade de São Paulo. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão como a economia é influenciada de forma positiva e negativa pela verticalização. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.